Boa noite. Tô passando aqui que desde semana passada Deus tem tocado no meu coração para mim tá levando o meu testemunho para, muitas mulheres aqui do meu Instagram. Se vocês puderem compartilhar para que mais pessoas, mais mulheres que passaram pela mesma situação ou que têm um sonho de ser mãe, para que possa depositar a sua fé em Jesus Cristo, porque Ele fez um milagre na minha vida e eu creio que Ele pode fazer um milagre na vida de cada mulher que tem um sonho de ser mãe. Como eu tinha, o sonho de ser mãe novamente. Eu já tinha um Gustavo, de 8 anos, e eu queria muito ter a segunda gestação. E aí, em novembro de 2016, eu engravidei. Eu já vinha tentando. E a minha van sempre foi muito abençoada, As minhas monitoras que trabalhavam comigo nesse período, mesmo não querendo ter filhos, engravidaram. E eu não consegui engravidar. E o Gustavo, ele orava a Deus para que Deus desse uma irmãzinha para ele, Esse era o pedido dele. E quando foi em novembro de 2016, eu descobri que eu estava grávida. E eu lembro que foi numa sexta-feira, no final de novembro. E no sábado eu fui para o hospital e eu descobri que eu estava com uma gravidez nas trompas, uma gravidez ectópica. E que essa gravidez não podia prosseguir, que eu ia ter que fazer um aborto, espontâneo. Aí assim, sendo eu, no sábado eu internei e no domingo eu tomei uma medicação que tinha que vir de São Paulo para impedir essa gestação que ali não cresceria e não desenvolveria nas trompas, e eu poderia correr risco de vida. E aí eu tomei e eu fiquei 6 meses em tratamento. Foi meses difíceis, meses doloridos para mim, para minha família, várias suspeitas, pelo médico, porque o meu beta demorou muito para baixar. Então, assim, foram momentos difíceis para mim. Só para quem passa sabe como é, Você ter o sonho de ser mãe e de repente aquele sonho seu ser interrompido assim, de uma maneira assim, A gente fica muito triste com essa situação. Mas Deus foi tão fiel na minha vida que aí se passaram 6 meses e quando foi em maio de 2017, eu fui liberada pela minha médica para tentar uma nova gestação. E aí eu falei para ela, que eu queria fazer um exame para ver como estavam minhas trompas, porque eu tinha muito medo de passar pela mesma situação que eu passei. E aí ela me pediu esse exame e em junho de 2017 eu realizei esse exame. E no momento que eu realizei esse exame, a enfermeira falou assim para mim assim, olha, eu vou jogar um gel e se tiver alguma obstrução nas suas trompas vai desobstruir. Então se você quiser praticar e tentar, você pode, porque se tiver alguma coisa impedindo aqui, alguma obstrução, vai eliminar. Aí eu cheguei em casa, falei para o meu esposo. E assim a gente continuou tentando. Aí logo após esse exame, a gente continuou tentando. E aí quando foi mais pro final de junho, começo de julho, finalzinho de junho, depois que eu realizei o exame, eu peguei o resultado do exame, uns dias depois, e a minha trompa, eu tive sequelas na trompa direita, e por ali eu não engravidava mais. E a minha única chance era a esquerda. E quando eu peguei o resultado desse exame, constatou que a minha trompa esquerda também não era boa, ela era fracamente. Então, sinal que ali o óvulo passava muito lento. Então, a minha chance de ter uma gravidez perfeita era 15% de chance de eu ter uma gravidez normal e uma gravidez perfeita. O que eu poderia fazer é ter uma gravidez por inseminação. E aí, eu vim pro meu quarto, e peguei e orei a Deus
depositei toda a minha fé no Senhor e orei e falei assim com Deus, conversei com Deus e falei assim: Senhor, se for para o Senhor me dar uma gestação, eu quero uma gestação perfeita, mas se for para não ser, eu já agradeço, porque o Senhor já me deu um. E quantas querem ter um e não tem? Mas tira o desejo do meu coração de ser mãe novamente, porque o Senhor pode. A minha oração foi desse jeito, desta maneira. Se passou uma semana e eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus falava assim comigo, assim. E assim se passaram uma semana e Deus me respondeu a minha oração. De um sábado para um domingo, eu tive um sonho. E nesse sonho Deus falava assim para mim assim: você não me pediu? Eu vou te dar. E vai ser breve. Irá se chamar Mariana. O nome da minha filha não foi eu e nem o meu esposo, nem meu filho que escolhemos. Foi o Senhor Jesus Cristo que nos enviou e mandou a gente colocar o nome dela de Mariana. E depois disso, se passaram alguns dias e eu descobri que eu estava grávida. E aí ficava, mesmo eu sendo fiel e acreditando nas promessas de Deus, eu sou ser humano e eu tinha muito medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu da primeira vez. E aí eu descobri que eu estava grávida, né? E eu tinha consulta, eu ia viajar também nesse ano de 2017, em julho, nas férias, eu tinha uma viagem programada. E eu fui viajar, esperando, né, que eu não estivesse grávida. Mas aí quando eu voltei, eu retornei, eu descobri que eu estava grávida. E daí no dia 24 de julho de 2017 eu tinha médica para levar o resultado do meu exame. Aí quando eu cheguei na minha médica, eu dei o exame para ela. Ela olhou o meu exame, balançou a cabeça assim, como, sabe, não tá bom o seu exame. Aí eu falei assim para ela assim: doutora, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu estou grávida. Ela olhou para mim com uma cara de... olhou para mim como se tivesse acontecido, como poderia ter acontecido, igual aconteceu da primeira vez, né? Na minha segunda gestação, que eu tive uma gravidez nas trompas. Aí ela me pediu, né? Fez todo o procedimento de fazer o exame beta-HCG, de fazer uma ultrassom depois de uma semana. E assim eu fiz. O meu beta deu um bom, né? E quando eu fui fazer o ultrassom, eu fui com meu esposo me acompanhou. E chegando lá, o médico sabia da minha situação, do que eu já tinha passado, e falou pra mim assim: a sua gravidez é uma gravidez tópica. Eu peguei e não sabia o que era, né? Eu perguntei pra ele o que era, doutor. Ele falou: sua gravidez é uma gravidez normal. O seu bebê tá perfeito. A gente só vai precisar que o seu exame se repita por mais vezes pra gente acompanhar o andamento do feto. E aí eu fiquei muito feliz, as lágrimas escorriam nos olhos, né, de felicidade. E eu contando pra vocês, muitos podem duvidar, mas a minha gravidez foi perfeita, do começo ao fim. A minha gestação, a segunda, foi a gestação que eu me senti linda, me senti uma grávida linda. Eu emagreci na gestação da minha filha 12 quilos e ela nasceu com quase 4 quilos, perfeita. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida, pelo milagre que Ele me deu, por essa bênção que é minha filha. Não que o Gustavo não seja, o Gustavo é meu primogênito, é um filho que eu esperei, que eu sonhei muito. Mas a Mariana, ela foi enviada por Espírito. Mariana é uma criança abençoada, é uma criança cheia de saúde, e eu creio que Deus tem algo muito precioso na vida dela, que a vinda dela, Deus tem um chamado muito grande,
Grandes obras Deus fará através da vida dela, através do meu testemunho. Eu acredito que aqui possa ter muitas mulheres que têm o sonho de ser mãe, que sonham em ter um filho e por muitas das vezes, por diagnósticos médicos, desacreditam, né? E eu quero dizer para vocês que para Deus nada é impossível, porque eu sou experiência viva disso. A minha filha, para todos que conhecem, sabe como ela é especial. E creia, acredite sempre. E o que eu queria dizer aqui, através do meu testemunho, é que você, mulher, que tem sonhado em ser mãe, que tem o sonho de gerar um filho, que você não desista dos seus sonhos. Entrega os teus sonhos na mão de Deus. Deus não realizou o meu sonho na hora que eu quis, na minha hora. Ele realizou o meu sonho na hora que foi o momento dele. Na hora que ele falou assim: você está preparada para receber a sua bênção. E eu creio que quando é promessa de Deus, não há diagnóstico dos médicos que impeça o agir de Deus na nossa vida. E Deus pode todas as coisas naquele que crê nele. Busque a Deus, deposita a sua fé, os seus sonhos em Deus, em Jesus Cristo. Eu tenho aprendido muito e eu creio que esse testemunho que eu vivi na minha vida e as pessoas que estão próximas a mim conhecem esse grande testemunho que eu tenho para contar, e eu espero que o meu testemunho tenha falado com muitas mulheres aqui, com muitas pessoas que desejam ser mãe, para que não desista nunca dos seus sonhos, nunca. A gente tem que entender que às vezes as coisas não é na nossa hora, no nosso tempo, é no tempo de Deus. E a gente tem que entregar e orar a Deus assim: Deus, se for para ser, que seja, mas se for para não ser, eu agradeço sempre ao Senhor, porque Ele sabe o melhor para nós. E eu vivo, desde quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu vivo de milagres na minha vida, eu vivo de promessas na minha vida. Eu posso dizer que eu vivenciei muitas coisas que Deus fez na minha vida, na vida das pessoas próximas. E entregue a sua vida tudo ao Senhor Jesus Cristo. Busque Ele enquanto se pode buscar. Deposite a sua fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o único que pode nos dar o refrigério, realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, nos fortalecer espiritualmente. E obrigada pela oportunidade e uma boa noite. Compartilhem para mais pessoas poderem ver esse testemunho, escutarem esse testemunho da minha vida. E convidar vocês também, sexta-feira agora, toda sexta-feira está tendo um culto de adoração com a palavra do Senhor na casa da minha sogra, da pastora Cida e o pastor José Fartes. E eu convido vocês para ir lá visitar, para estar junto com a gente, louvando, adorando esse Deus que é digno de todo louvor e toda adoração. Se quiserem o endereço, é a sexta-feira às 19h30, é aqui no Putim mesmo. Está sendo uma bênção, Deus tem feito grandes milagres e esperamos a presença de vocês. Estão todos convidados e serão bem-vindos e bem recebidos. Boa noite a todos, que vocês venham ter um bom descanso, uma boa noite de sono e que Deus possa proteger cada um de vocês, que Deus possa proteger a minha família, os meus irmãos e que Deus possa abençoar também o nosso dia amanhã, a nossa quinta-feira,
que seja repleta de bênçãos, de conquista para todos e que a gente não esqueça de Deus nunca, que Deus esteja sempre com a gente, do nosso lado, e continue orando, continue agradecendo, buscando a Deus sempre. Boa noite, bom descanso.